Paizinho amado e Deus querido, com coração grato, nós nos rendemos diante da Tua presença, te pedimos graça, sabedoria, entendimento para compreender o que o Senhor deseja compartilhar conosco em nome de Jesus. Amém? Fale conosco, que nós precisamos ouvir nessa manhã tão preciosa. Senhor, trate com o nosso coração. Estamos com o coração grato, sim, mas precisamos sempre ouvir a Tua voz e os Seus desígnios e o cuidado que o Senhor tem para com todos, um a um, de uma forma individual, mas também com a sua igreja, meu Senhor, como um corpo. Então fale conosco em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Por favor, acompanhe comigo. Abra sua Bíblia, por favor, meu querido, em Provérbios, no capítulo de número 27. Nós vamos ler só um versículo de número 17. Amém? Provérbios, capítulo 27, versículo 17, na nova versão transformadora, diz assim: como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Amém? Como um ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Glórias ao Senhor por isso. Amém? Qual é a influência que você, servo de Deus, você que já caminha com o Senhor, você acaba sofrendo ou exercem sobre a sua vida, no meio que você trabalha, aqueles que estão ao redor da sua vida, porque sempre eu falo, não só eu, como algumas pessoas aqui também. Alguns irmãos que ministram a palavra do Senhor. Aqui nós estamos num ambiente de igreja. Então é paz do Senhor, é glória a Deus, aleluia para tudo que é lado, e bênção de Deus. E a gente fala de Deus, a gente ouve Deus, a gente canta ao Senhor, a gente fala dele, a gente declara a paz do Senhor uns para os outros, a gente se abraça, é outra conversa, é outro papo. Mas nós não vivemos dentro desse ambiente, dentro da igreja 24 horas por dia, não é verdade? O meu lar, ele deve se parecer muito com a igreja, mas não é a igreja. O meu trabalho, glórias a Deus se fosse a igreja, mas não é a igreja. E assim por diante, né? A faculdade, as outras situações que nós temos que compartilhar com pessoas que não fazem, que não creem, e não caminham segundo a nossa vontade, o caminho que nós já caminhamos. Mas qual é a influência que essas pessoas fazem na sua vida? Ou qual é a influência que você consegue fazer na vida de algumas pessoas? Eu sei, eu já vi aqui de vários de vocês aqui, já vi do Tiago, já vi do Ricardo, já vi do Leon, já vi de vários irmãos e irmãs aqui também, já vi da Juliana, já vi da Cida, já vi pessoas que no lugar que elas estão, elas não deixam de serem crentes, elas continuam falando do amor do Senhor, e as pessoas olham para essas pessoas e falam: você é crente? O pior cara do mundo, eu falo: você pode orar por mim? Eu já recebi pedido de oração de pessoas do mundo do crime, que chegam para mim: ore. Ele não falou que vai sair do crime, ele apenas falou: ore por mim, porque o negócio está estreito para o meu lado. E eu orei. Então ele olhou para mim, olhou para você e viu uma referência. Então isso é você acabar exercendo o que você é e não sendo manipulado ou cedendo ao seu credo, ou seja, as coisas que vocês creem. Tem um ditado popular, esse é um ditado popular que diz assim: diga com quem tu andas. Tá vendo? Não está na Bíblia não, viu, irmãos? Isso é um ditado popular, mas tem uma mensagem, tem um aqui semelhante que eu vou colocar já. E meu pai, ele sempre falava isso para mim. Meu pai, quando eu não servia o Senhor, ele às vezes chegou para mim e falou assim: mas não é possível. De novo esses camaradas estão aí na porta aí. E umas 4, 5 vezes ele falava para mim, falava para minha mãe, falava assim: ó, diga com quem tu andas, Douglas, que eu vou te dizer quem é. Ele me cobrava muito isso, porque era cada um, né? Vocês já sabem da história, então era muito complicado. Mas o tempo passou, você está entendendo? O tempo passou, e como a mim, como a você, o Senhor me resgatou também. O Senhor transformou, como transformou a vida de cada um de vocês que estão aqui. O Senhor tirou lá do lamaçal, do pecado, amém? E como comentamos ontem, né, Jefferson, nos faz nos assentar com príncipes, com servos do Senhor.
Entende? Então, eu lembro que nós fomos num funeral de um meio-irmão meu, só filho do meu pai, mas meio-irmão mesmo. Convivi com ele a vida toda, e eu já transformado, já servo de Deus, e o meu pai, ele fazia questão de apresentar para mim, para as pessoas, inclusive irmãs que eu nem conhecia, tinha irmãs da minha idade, que eu talvez tinha visto uma vez na minha vida, porque moram longe, são irmãs, meias irmãs, tenho 6 meias irmãs, e ele fazia questão de falar assim, olha, esse aqui é meu filho Douglas, ou seu irmão Douglinhas, e ele é pastor. Ele é pastor. Não por ser pastor, mas era um orgulho que ele tinha. Aquele mesmo que ele falava, meu, você está perdido. Que viu entrar na viatura da polícia, que viu ser preso, também falou, nunca vou atrás de você. E nunca foi mesmo. Que viu, ele sentia, né? Meu pai faleceu, vai fazer 2 anos agora, mas ele sentia um orgulho de ter um filho restaurado, transformado. Glórias a Deus por isso. Isso foi muito marcante para mim, eu não esqueço. Um provérbio bíblico, aí sim, bíblico, podemos chamar de provérbio, está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, 33. Não vos enganeis, porque as más conversações, ou as más companhias corrompem os bons costumes. Não vos conformeis com isso, não aceite isso. As más conversações, as más companhias. Eu estou errado? Amém? Por que será que o Espírito do Senhor está querendo trazer essa mensagem? Por que o seu tema dessa mensagem coloca o tema, por favor, o ferro que afia o ferro. É o crente que ajuda o crente, aleluias. É o servo de Deus que dá o suporte para o servo de Deus. E na nossa caminhada, tanto a minha como a sua, há diferenças em posicionamentos, há diferenças, há confrontos, há atritos. Porque quando você pega uma barra de ferro, como está ali, ó, e você esfrega uma na outra, ela vai amolando, ela vai ficando afiadinha, não é verdade? Mas há ou não há um atrito? Há ou não há um calor? Hoje aqui na igreja eu já passei por isso. Há isso, amém? Mas Deus está permitindo também, aleluias, Deus está colocando pessoas na tua vida e na minha vida, que às vezes no primeiro momento vai até nos espantar, por que você está assim? Mas Ele está sendo colocado pelo Senhor, para te afiar, querido, aleluias, para mudar, para te moldar, para o louvor do santo nome dEle. E o ferro, ele não se afia, você vai afiar ferro com borracha, você vai afiar o ferro com gelatina, você vai afiar na poeira, o ferro ele é com madeira, o plástico por acaso ele afia o ferro. Crente, eu sempre falo isso aqui nesse lugar, se eu estou passando por uma dificuldade, se eu estou passando por um problema financeiro, espiritual, de relacionamento, com quem que eu vou buscar ajuda? É com crente, aleluias. É com servos do Senhor que eu vou buscar. Antigamente eu buscava onde? Você buscava onde? Quando você estava feliz, você corria para o boteco para se alegrar. Não é verdade? Quando você estava triste, ia também para o boteco também. Não era assim com alguns, não é verdade? Papo reto, quem já viveu isso na vida? Levanta as mãos aí. Quem era frequentador dos botecos? Rapaz, que bom que é pouquinho, hein? Ô, glória! Glória a Deus por isso. Precisamos mais disso. Não precisamos mais disso. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de amizades. Quando eu falo para vocês, como pastor dessa igreja, eu sei do peso disso. Mas quando eu falo para vocês, orem por mim, orem mesmo. Eu não vou buscar socorro em outro lugar. É com vocês, é com a minha esposa que eu vou buscar socorro. É com minhas filhas que eu vou buscar socorro. O ferro, ele afia o ferro. Louvado seja o nome do Senhor. O ferro, ele afia o ferro. Olha só como é importantíssimo isso.
Números capítulo de número 11, por favor, deixa eu voltar um pouquinho. Números capítulo de número 10, olha que interessante. Números capítulo de número 10, eu vou compartilhar com vocês uma passagem aqui. Moisés, quando Moisés ele foi delegado a ele a caminhada no deserto, amém? Então vinha para ele, estava posto para ele 40 anos de caminhada no deserto, amém, Léo? Né? O Léo sabe a maioria sabe do que eu estou falando. Mas ele passou 40 anos da vida dele no palácio, não é verdade? Na corte de Faraó. Passou 40 anos no deserto de Midian, cuidando das ovelhas de Jetro, ou Reuel, o seu sogro. E ele tinha pela frente mais 40 anos purificando um povo, que vocês sabem, Cades Barneia pisou na bola com o Senhor, e teria que chegar um exército renovado, aqueles caras tinham que morrer pelo meio do caminho, para um exército pronto para tomar a terra prometida. Agora, no capítulo 10 de Números, no versículo de número 29, diz assim a palavra do Senhor: Moisés disse ao seu cunhado Obabe, filho do medianita Reuel, ou seja, seu sogro: estamos a caminho do lugar que o Senhor nos prometeu, pois ele disse: eu o darei a vocês. Venha conosco e o trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Aí a resposta de Obabe foi: não irei, respondeu Obabe, preciso voltar para minha própria terra e para minha família. Moisés insistiu: por favor, não nos deixe. Pediu Moisés: você conhece os lugares do deserto onde poderemos acampar? Venha e seja o nosso guia. Se nos acompanhar, compartilharemos com você todas as boas coisas que o Senhor nos der. Moisés, ele precisou de um apoio. Ele precisava também de uma direção. Mais uma vez eu coloco, mas ele não ficou 40 anos no deserto de Midian. O deserto chamava deserto de Midian mesmo, mas era uma porção de terra pequena. Agora a caminhada seria longa, ele não conhecia. Quantas vezes alguns de vocês já procurou ajuda entre uns e os outros? Amém? Quantos aqui já foram abençoados por um conselho do irmão? Levanta a mão aí. Glórias a Deus. Já foi, Ricardo? Bênção de Deus. Mas é aonde que você... Agora, é lá no mundo. Era com as pessoas que não confessam a mesma fé que vocês confessam, que nós temos que buscar esse socorro. É lá no mundão, é com pessoas que não tem nada a ver. O Senhor, Ele preparou um lugar, preparou um rebanho, para que a gente se conhecesse, para que a gente possa caminhar juntos, meus irmãos. Para a gente consiga dar o suporte para os outros. Se o camarada, ele não processa a mesma fé, se ele não crê na graça do Senhor, se ele não quer dom imerecido, se ele não processa a fé no Senhor e Salvador Jesus, se ele não processa, se ele não acredita que a Bíblia revela o projeto do Pai para que o Filho, através da graça e através da fé, nos traga salvação, fique longe desse camarada. Se nesses 5 pilares, Deus, Jesus, graça, fé e Bíblia, o camarada, nenhum desses 5, uma pessoa vier te aconselhar, ela não acreditar, se afasta dessa pessoa. Fique longe dessa pessoa. Se afaste em nome de Jesus. Não procure socorro, não procure ajuda. Estou falando de termos técnicos, psicologia, nada disso. Estou falando que tem muito crente, muito daqui dessa igreja, crente que estava aqui glorificando o Senhor, hoje estão batendo pemba por aí. Sabe o que é batendo? Estão no catimbó por aí, estão matando galinha nas encruzilhadas. Sério isso. Mas ele não estava aqui servindo ao Senhor. A que ponto que chegou? Sabe qual é o ponto que chegou? Um abraço, um ato de simpatia que vem do inferno. Aleluias. Das profundezas do inferno. Satanás e os seus demônios, ele pode se disfarçar de anjo e aparecer bonitinho para mim e para você. Uma proposta bonitinha, um pão que parece ser bonitinho, cheio de bolor por dentro, uma experiência amorosa,
uma experiência financeira, uma experiência, uma expectativa diferente, algo novo, que vai arrastar o crente para o inferno. Ouça que o Espírito Santo de Deus está falando à igreja do Senhor hoje. Preste atenção que o Espírito Santo de Deus está falando para a igreja hoje. Porque hoje você vai aqui, você vai cultuar o Senhor. Meio-dia no máximo nós estamos indo embora. Mas amanhã você vai voltar para o seu trabalho. Amanhã você vai voltar para pessoas que não tem nada a ver com você. Não busque socorro com pessoas que não creem no mesmo que você crê. Vou repetir. Não busque socorro em pessoas que não creem na mesma coisa que você crê. No mesmo e único verdadeiro Deus que você crê. Amém? Glórias ao Senhor. Deus, Ele coloca à disposição de cada um de nós. Deus, Ele colocou a salvação. Deus colocou à disposição a palavra do Senhor. Deus nos colocou à disposição de cada um de nós o Espírito Santo de Deus. E Deus também colocou pessoas incríveis que às vezes a gente não quer enxergar. Meu Deus, pessoas que o Senhor colocou nas nossas vidas. Amós 3:3, andarão dois juntos se não estiverem em comum acordo. Amém? Eu louvo o Senhor por essa igreja. Eu louvo o Senhor pela vida da minha esposa, pela vida das minhas filhas, pela vida das minhas netas que já estão aprendendo. Não todos da minha família eles caminham com o Senhor. Nem todos os meus filhos servem ao Senhor. Nem todos. É assim. Eu também não servia. Vocês têm na família de vocês pessoas que não estão servindo ao Senhor. Não é? O que dá vontade de fazer, hein, servo de Deus? Dá vontade de dar uma surra de Bíblia, né? Meter a Bíblia na cabeça, dar um couro, não dá? Aceita Jesus. É que nem o sargento, oh meu Deus, esqueci o nome dele, Guimarães. Homem policial militar. Já falei isso para vocês, mas olha, policial militar. Ele for assaltar ele no Socorro, dois bandidos, né, lógico, de moto. Ele matou os dois, perto do Socorro. Um alemão enorme. Se converteu, está na polícia militar até hoje. Virou um doce. O cara era roxo, o cara era bravão. Tranquila, paz do Senhor, Douglas. Tudo bem? Aí um dia ele falou algo para mim, eu falei, sério, eu falei, não, agora eu sou crente. Quando eu pego o bandido no meio da rua, eu enquadro ele, coloco ele, ajoelha. Aceita Jesus como Salvador. Aí quando o cara, eu aceito, aí ele, pá, aí ele mata o cara. Porque já vai pro céu direto, tô brincando, ele não faz isso não. Serviço completo. Sargento, que se ele ver, ele vai me dar uma bronca. Dá estudo bíblico na Polícia Militar, na Força Tática, lá do centro de São Paulo. É essa transformação que o nosso Deus faz. Com ele, E é interessante que eu conheci quando eu estava num processo de conversão, sabe? Então eu não gostava muito da cara dele, não. Eu falei, o cara é polícia, mano, dá licença. Mas depois eu me tornei crente, ele também, cara. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Já aconteceu, pastor, estou com um problema muito grave. Eu tive dois exemplos, vou citar, não era membro dessa igreja, mas foi-me dado algumas responsabilidades na igreja que eu congregava, como vocês já sabem, e uma era aconselhamento. Eu só saía para esses aconselhamentos quando o meu pastor, ele falou assim, olha, vai lá você, eu não vou não. Beleza, então eu ia, mas ia mesmo, comigo não tem tempo ruim. Dois homens eu aconselhei, com histórias bem parecidas e trajetórias distintas. Um completamente drogado, meu Deus,
Quando eu me encontrei com ele em uma sala lá, a igreja fechada lá na coisa, ele espumava, a boca dele espumava, porque ele estava muito viciado em cocaína, muito mesmo, e em prostíbulo também, prostituição. Então ele era viciado. O casamento já tinha acabado, já era o casamento, era casado, quando eu cheguei na igreja já era crente, entendeu? E eu fui, mas sério, na sala, olhando para ele olhando para mim com os olhos arregalados, assim, quem sabe como é que é esse papo aí. Falei, Senhor, me dá graça que esse cara vai manifestar um capeta aqui, não sei o que vai acontecer aqui não. Mas Deus me deu uma autoridade. Mas eu peguei pesado, meus irmãos, peguei pesado mesmo. Foi ferro afiando ferro. O cara era crente, gente. Está amarrado em nome de Deus. Agora está ali babando, saindo baba, usando droga, né, e gastando dinheiro em prostíbulo no centro de São Paulo. Todo o dinheiro. Mas eu lembro que eu fui tão duro com ele. Eu falei, você tem que tomar vergonha, cara. Mano, quando você chegou aqui, quando eu cheguei aqui, eu olhava para você, achava você um crente da hora. Mas você está espumando aqui, mas foi duro. Gente, resumindo, completamente transformado, né? O Leandro, né? Completamente transformado, né? Casou com a Sheila, linda, largou todos os vícios, montou uma... Como é que fala? Mulher quando corta... Não é barbearia. Quando mulher onde corta cabelo é barbearia, não é? Cabeleireiro, né? Cabeleireiro, tá. Montou um salão lindo. Aprendeu a cortar cabelo, tanto de homem como de mulher. E está hoje fazendo a vontade do Pai até hoje. Tem até podcasts aí nas redes sociais. Glórias a Deus. O ferro afiou o ferro. E o outro que infelizmente eu também peguei pesado, meu, que eu pego mesmo. Peguei pesado mesmo, mas ele não ouviu. Eu, depois de tanto tempo, eu tive notícias dele, continua do mesmo jeito. Continua do mesmo, ele já perdeu o casamento. A mulher crente não aguenta mais. Porque ele preferiu a bênção e a maldição. Eu quero a maldição. A vida, a morte, eu quero a morte. Viver bem ou viver na desgraça, eu quero a desgraça. Viver limpinho ou fedido, eu quero fedor. Aí Deus falou, então tudo bem. Fica aí. Fica aí nesse lamaçal. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, porque o Senhor respeita. Você pode glorificar o Senhor porque você escolheu o bom caminho. Glorifique o Senhor porque você está no caminho. Glorifique o Senhor porque você escolheu. Aleluias. Deus tem um projeto, nós ouvimos ontem para a tua vida aqui. Deus, o dono da história, Ele é capaz de mudar, é capaz de transformar e fazer grandes coisas, e coisas maravilhosas na minha vida e na tua vida também, eu creio, em nome de Jesus. Esse é o nosso Deus, porque olha só, quando o Senhor, o nosso Deus, num momento de agonia, de tristeza, e é Jesus, gente, é Jesus, mas Ele teve um momento que falou assim, gente, eu estou agoniado. Chorava aí, o suor pingava no chão como gotas de sangue. E ele falou para um grupo, falou assim, vocês podem orar? Vamos orar. Jesus precisou de um apoio, de oração, de uma ajuda, de um suporte. Você não vai precisar. Eu não vou precisar. Não interessa se você é presbítero, pastor de 5, de 10, de 200, de 5.000 pessoas. Nós precisamos sim da oração dos santos. Nós precisamos da comunhão dos santos. Nós precisamos, e eu tenho um privilégio de orar por pessoas aqui. Lógico, vou ficar aqui, lógico que não. Mas é todos os dias, pastor, ora por mim. E o Senhor me dá força, Senhor. Porque eu também estou precisando de oração. Mas eu não posso passar para eles. Eu tenho que passar para eles que sou forte, mesmo eu estando fraco. E não é só comigo. É com vocês da intercessão, não é, Elzinha? Não é com vocês? Não é não, presbítero Ricardo, aqui? Não é com o pastor Alexandre, não funciona assim? E é isso. Isso é ministério. Isso é serviço. Não é assim, Cida? Né? Quantas madrugadas. Meu Deus. Louvo o Senhor pela vida da minha esposa. E é isso, é o ferro afiando o ferro.
Aleluias. É o crente dando suporte para o crente. E eles dormiram. E o Senhor, ele falou: levante-se, orem, porque senão vocês vão acabar caindo em tentação. Levantem-se, orem. Paulo, quando foi fazer a primeira viagem, ele chamou um homem chamado Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. E Marcos, ele ficou com medinho. Era uma cidade, Panfilha, se bem me lembro. E ele ficou com medo, ele não quis ir. Ele falou: não vou, não. Voltou correndo para Jesus, já estava com medo. Na segunda viagem, Barnabé, Paulo, Silas, foram, na segunda viagem missionária de Paulo, Barnabé falou assim: não, vem cá, podemos chamar Paulo? Não vai levar, podemos levar Marcos? Não vai levar Marcos, não. Vou falar com as minhas palavras, porque esse covarde aí, ele na primeira viagem, ele se acovardou. Deixa esse camarada aí. O que Barnabé falou? Então, ô covarde, fica aí. O que Barnabé fez? E olha o que significa o nome Barnabé: filho da exortação. Também significa Barnabé, filho da consolação. Então, por um lado exortava, amém, afiava. Por um lado afiava, do outro lado aconselhando. Jefferson, para de fazer isso errado, Jefferson. Mas você é um cara legal, Jefferson. Isso é uma palavra profética que eu vou falar com você depois do culto. Estou brincando. Brincadeira. Que interessante, né? Perdão. Quando Barnabé, ele fala: então, tudo bem, então, houve uma desavença entre eles. Dá uma olhadinha lá em Atos dos Apóstolos. Houve um problema entre eles. E Paulo falou: tá bom, então agora eu vou fazer a segunda viagem com Silas, e você fica com esse tal de Marcos aí. Eu tenho certeza que Barnabé falou assim: não, você não pode se acovardar com a viagem. Esse homem ali é um grande homem. Entendeu? Você não pode. E foi tratando com ele, mas também consolando. É interessante isso, meus irmãos. Deixa eu falar algo para vocês aqui. Existem muitos líderes que estão aqui na nossa igreja, né? Eu como pastor da igreja, outros pastores que têm aqui, líderes de departamento. Quando você aconselha alguém e você puxa a orelha de alguém que está agindo errado, não é para você matar, não, essa pessoa. Não é para você. Você tem que restaurar essa vida. É muito fácil matar as pessoas. Concordam comigo? Não é muito fácil. Não é muito fácil acabar com o ministério de uma pessoa. Não é muito fácil. Ah, meus irmãos, eu tenho temor disso. Eu tenho muito temor disso. Eu tenho temor muito. Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo como pastor. Eu já, lógico, meu jeito é assim, mas eu já puxei a orelha de alguns. Mas em amor. Reunião de obreiros nossa aqui é uma bênção. Já teve vez de sair faísca. E depois acaba em pizza. Amém? Sábado vai ter pizza na reunião de obreiros aí. Glórias a Deus, ou outras cositas mais. E Marcos, ele foi transformado. No final da vida, o apóstolo Paulo, ele fala assim: olha, manda chamar Marcos, vai. Manda chamar Marcos, porque ele vai ser de grande valor para o ministério. Aleluias. Não é verdade? O seu aconselhamento, ele restaura vidas. Restaura a vida ou ele acaba com a vida. É uma grande responsabilidade. Mais uma vez eu coloco para líderes dessa igreja, tá bom? Para pastores dessa igreja, para homens de Deus. A partir de mim eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Eu tenho que tomar muito cuidado. Eu me esforço, meus irmãos. Eu me esforço para fazer a vontade do Senhor. Me traga Marcos, que ele me será útil. Me traga Douglas, que ele me será útil. Me traga De Leon, que ele vai me ser útil. Ele vai me ser útil. Me traga Ricardo. Né, Ricardo? Né, Ricardo? Ele sabe muito bem do que eu estou falando. Ele é presbítero na igreja. E esse tem que ter muita paciência com ele. E o Senhor vai tratando conosco, né, Ricardo? E o nome do Senhor está sendo glorificado, meu irmão. Através da minha e da tua vida, meu irmão. Glórias a Deus por isso. Muito fácil passar por cima. Muito fácil tirar. Muito fácil eliminar. É muito fácil. Para pastor, então, é mamão com açúcar. Não quero. Tchau, tchau. É muito fácil. Eu quero ver tratar. Eu quero ver amar. Eu quero ver perdoar. O ferro, ele afia o ferro, meus irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus por isso.
PV, estamos finalizando PV 27, versículo de número 6. Eita, deixa eu vou na minha Bíblia nova, as páginas estão grudadinhas ainda. Olha que coisa linda. Eita, maravilha. Provérbios, capítulo de número 27, versículo de número 6, diz assim: as feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Amém? Olha isso. As feridas feitas por um amigo sincero são melhor que os beijos de um inimigo. Guarde isso, hein? Guarde isso na sua mente. Versículo de número 9. O conselho sincero de um amigo é agradável como perfume e incenso. Meu Deus, que coisa linda isso aqui. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 11, por favor. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros, como você já tem feito. Amém? Provérbios 13, deixa eu voltar na minha aqui. Provérbios 13, versículo de número 20, diz assim a palavra do Senhor: quem anda com os sábios se tornarão sábio. Posso ouvir um amém? Mas quem anda... Opa, glória. Mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências. Ah, mas é panela, sim. É grupinho, sim. É tudo com vocês, é tudo com nós, sim. Aleluia. Glória a Deus. Vocês são separados? Somos, sim. Vocês somos, é isso aí mesmo. Mas você só sabe falar da igreja. Se suas amizades só estão na igreja, então, eu vou ter amizade com quem? Os meus irmãos que eu tenho amizade são os irmãos em Cristo, não são irmãos do PCC. Ué, eu tenho um irmão. Que irmão? Os meus irmãos aqui. Eu vou ter... Gente, eu não estou falando para desfazer. Não. Eu vou ter imagem com um camarada aqui que faz coisas completamente... Amizade. Colega de trabalho é uma coisa. Amém. Conhecido é outra. Amizade é amizade. Amizade eu tenho com Duda. Amizade eu tenho com o Reg Love. Até o nome é bonito, Reg Love. Faz aniversário hoje. Daqui a pouco ele sobe aqui. Hoje é só Love lá na casa do Reg Love. Só Love, só Love. Glórias a Deus. Tiago 4,8 não precisa abrir, diz assim: chegai-vos a Deus e Ele vos chegará a vós outros. Aleluia. E o ferro, Ele afia o ferro. Mais chegado do que o nosso Deus não existe. Mais amigo do que o nosso Deus não tem. Mais aquele que possa tirar as arestas das nossas vidas, o que ficou para trás é Ele. Mas Ele vai colocar um Daniel, Ele vai colocar sim uma Claudinete na tua vida, Ele vai colocar uma Cida na tua vida, Ele vai colocar uma Ellen Samile na tua vida, para que o nome dEle seja glorificado. E Ele olha: esse é meu povo, esse é o meu povo, esse é o povo que eu escolhi, esse é o povo que eu reservei. As moradas estão sendo preparadas e o nome do Senhor está sendo glorificado. Amém, igreja do Senhor. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Por favor, os obreiros já podem se colocando aqui em nome de Jesus. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por vidas que o Senhor colocou nas nossas vidas, por pessoas, meu Senhor, separadas por Ti. Abre os nossos olhos, para que a gente possa entender que às vezes, até um conselho mais duro faz bem, até, meu Senhor, uma exortação, melhor ainda, uma admoestação é o que nós queremos, meu Senhor. Que a gente não fique com um beicinho, com um biquinho, não, Senhor. Que a gente possa entender que é um instrumento de Deus, que está sendo usado para afiar um outro instrumento de Deus,
Oh, meu Senhor, nos ajude, abre os nossos olhos, para que o teu nome seja exaltado no nosso meio, e que a gente possa ceder, se humilhar, ou exercer uma autoridade em amor, o amor de Cristo, que excede o entendimento humano. Meu Senhor, fique conosco, e muito obrigado, em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte o nosso Deus? Glórias ao Senhor.